Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Fausto. Como o nosso tempo é curto, eu vou direto ao ponto. Na função de Create Index, nós vamos abrir os arquivos, normal, ver se está tudo ok. Como estamos criando a árvore, o arquivo da árvore, nós vamos iniciar o cabeçalho e escrever ele. E aqui vai ser o loop principal. A gente vai pegar cada registro do arquivo de dados e inserir ele na árvore via a função árvore bem inserir. Se o registro for removido, a gente ignora ele. E por fim, finalizamos a função. Na SelectWhere, a gente vai abrir o arquivo de dados e se for informado um arquivo de índice, nós vamos abrir ele também, né, e ver se está tudo ok com ele. Por que se for informado um arquivo de índice? Porque é o seguinte, nesse loop aqui, nós vamos processar as buscas, né? Então, se for informado um código estação nos filtros e se for informado um arquivo de índice, aí a gente vai buscar na árvore B. Se não for informado um código estação ou não tem árvore B, nós vamos usar a funcionalidade 3, que é a SelectWhere, que vai percorrer o arquivo de dados de maneira linear para buscar os registros. E por fim, a gente imprime os resultados de acordo. Na árvore B, a função de buscar, que é chamada pelo select, ela vai funcionar a versão recursiva dela, né, vai chamar a função recursiva, que é essa aqui. Se não achou ninguém, retorna -1. Se está num nó intermediário e está procurando para onde ir, aí a gente vai fazer uma busca binária para saber aonde descer. Né? Aí ele vai retornar uma estação. Se a estação retornada tem a mesma chave que a gente está buscando, basta retornar o offset. Se não tem a mesma chave, então a gente desce na busca. Na função de inserir, que é chamada pelo createIndex, né, nós vamos criar uma raiz, se não existe raiz ainda na árvore. Se já existe raiz, nós vamos para a recursão. Na recursão, essa lógica inicial é a lógica de descida, nós vamos descer na árvore para inserir. E também vamos abortar a inserção se a busca binária retornar uma chave que é igual à nossa chave, porque não pode repetir chaves na inserção. Desceu, beleza, tem duas possibilidades. Né? Primeiro, tem espaço no nó. Se tem espaço no nó, basta inserir ordenado com essa função aqui e tá ok. Se não tem espaço, vamos chamar a função árvore B split. No split tem algumas etapas. Na primeira etapa, nós vamos pegar todas as estações do nó original, vamos colocar no vetor e ordenar esse vetor. Feito isso, né, tem essa parte aqui. Essa parte ela consiste no seguinte: nós temos o vetor ordenado, certo? Vamos promover a estação que está bem no meio, a mediana. Todo mundo que está à esquerda dela vai se tornar estação do nó original. E todo mundo que está à direita dela se tornará estação do novo nó. Feito isso, né, nós vamos ajustar o tipo dos nós, porque o nó atual ele pode, por exemplo, ser a raiz e perder o status de raiz, porque uma estação vai ser promovida e vai para o nó que vai ser a nova raiz. Né? Então a gente ajusta os tipos e criamos uma raiz nova se o nó atual, original, for raiz, né? Porque ele vai perder, como eu acabei de falar, o status de raiz. Essencialmente, essa foi a parte que eu fiz, né? E as funções auxiliares também. Agora o João vai falar sobre a remoção. Olá, eu sou o João Pedro. Vou explicar a parte da minha parte da implementação, que foi a funcionalidade de 9 e 10, de inserção e de remoção na árvore B. Então, primeiro a parte de inserção, que basicamente ele começa, assim como a de remoção, fazendo a validação dos arquivos, dos cabeçalhos e tudo mais, vendo a consistência, e depois já entra direto no loop de inserção. Então, a cada busca, ele vai fazendo diversas buscas, né, sequenciais, tem uma quantidade de busca, que seria o N inserções. Então, ele repete N vezes, cada uma delas ela lê um registro e depois ele compara se a chave já existe ou não. Essa parte de ler registro é bem interessante, que é um feedback que a gente teve no trabalho passado, que basicamente a gente tinha criado uma lista inteira só para guardar esses índices, então, essas buscas no caso, né? Então, a gente só fez de forma, conforme o loop ia iterando, a gente já fazia os registros, já fazia tudo de forma sequencial, sem ter que criar todo esse espaço na memória, toda essa estrutura a mais. E essa parte aqui é uma parte que estava tendo bastante problema para bater o gabarito. É uma comparação bem simplesinha, mas a gente não tinha pensado nisso não, enquanto estava desenvolvendo, e acabou dando uma dor de cabeça bem grande, na verdade. E depois, continuando na parte de inserção, a gente tem dois casos. Um, se já existe registro removido para reaproveitar, então, se na pilha de registros logicamente removidos tem algum que já foi removido, então a gente faz esse reaproveitamento. E se não tem, a gente basicamente cria um novo registro direto, né, no próximo RN disponível. Basicamente isso. E na parte de remoção,
A gente tem o mesmo loop no caso de buscas, né, sem aquela toda estrutura que eu tinha comentado. E ele basicamente tem dois casos também. Então, o caso 1 ele faz a remoção com código estação. Então, se a chave de remoção for esse daqui, o código estação, é como se fosse a chave primária, né, do nosso banco, no caso da nossa árvore B. Então, a gente basicamente faz a busca na árvore, que é muito mais eficiente. Se não, se for algum outro filtro, qualquer filtro que seja diferente de código estação, ele faz simplesmente uma busca sequencial. Então, ele percorre o arquivo inteiro, passo a passo, comparando o registro com o filtro. Então, cada comparação que ele faz para ver se é ou não, e aí ele faz a remoção, se for o filtro especificado, no caso. E agora, partindo para a parte da árvore B, o Fausto implementou a maioria das funcionalidades de inserção, só tive que fazer uma pequena correção na parte de split para conseguir caber fazer o reaproveitamento dos registros logicamente removidos. Basicamente essa alteração que eu tive. E eu foquei mais na parte de remoção, nas funcionalidades auxiliares. Eu tentei modularizar o máximo possível, principalmente essas funcionalidades mais simples que são utilizadas basicamente tanto na redistribuição quanto na concatenação. Então, tentei deixar o mais enxuto possível, de forma que dê para entender. E depois, seguindo o protocolo, né, que foi passado nas especificações, redistribuição à direita, redistribuição à esquerda, concatenação à esquerda, concatenação à direita. Basicamente, eles seguem um passo a passo bem definido, então acho que ficou bem claro até depois do desenvolvimento. E aqui embaixo, basicamente, ele segue a ordem de prioridade, que foi especificado também no trabalho. E é basicamente isso. Depois ele tem o fluxo da parte de remover recursivo, a parte de recursão de descida e da subida da árvore, né? Então, é basicamente isso, a implementação. Ficou um pouco corrido, deu certinho 3 minutos, mas espero que tenha dado para entender. Mas é isso, muito obrigado.